Boa noite pro pessoal que tá chegando. Olá! Oi! Deu certo. Ah, funcionou. Então vamos lá, vamos se organizar aqui. Bom, pessoal, Vamos. a live de hoje tem um foco, né? Tem uma pretensão, e a ideia é a gente estar discutindo aqui sobre a questão dos oráculos online, né? O pessoal que usa aí caixinha de perguntas, que frequenta as lives, no Facebook, no Instagram, e a gente vai estar falando um pouco sobre como é que a gente pode melhorar o uso desses oráculos e como a gente pode se preservar no uso desses oráculos online, dessas consultas que são dadas aí gratuitamente por N oraculistas rede afora, né? Então, bora lá, né? Fiquem à vontade, quem quiser ir comentando e perguntando. Isso, é para ser uma Tá? conversa com vocês também. É para ser uma coisa bem aberta mesmo, para a gente conseguir até fazer uma conscientização aí para vocês terem um aproveitamento melhor, né? Isso. Oi, Isadora! Os meus alunos aparecem, adoro. Deixa eu dar um oi aqui para Roberta. Oi, Roberta! Olá! Então vamos lá, vamos lá. Queres começar? Pode ser. Não, eu Então, só acho que eu podia me apresentar um pouco. Enfim, meu nome é claro. Tainá, para quem não me conhece. Eu criei a Lumine Tarot em março de 2020 para também compartilhar um pouco da minha caminhada com o tarot e com as bruxarias, enfim. E aí encontrei essa maravilhosa e desde então a gente sempre conversa sobre muitas coisas e fiquei muito feliz que essa live saiu, né? Foi fruto das nossas conversas, das nossas indagações também sobre o meio, São tá? ideias afins, né? Eu também não Sim. me apresentei porque essa live vai ficar salva nos dois, né? Sim. Ah, é bem a minha cara isso, é a ventania passando sempre. Eu sou a Débora Kim, do Princesa Tarô. O tarô no Instagram eu comecei em abril desse ano, né? Porque antes eu só trabalhava ali mais offline, mais com um grupinho fechado no WhatsApp. Só que o pessoal começou a pedir, e a pedidos eu ampliei, né, essa ideia e acabou virando isso tudo, que eu acho assim fantástico. Hoje em dia eu sou apaixonada por essa função. No início eu odiava a função do Instagram. E também conheci a Tainá numa dessas minhas lives de surto, né? Que eu abri uma caixinha de perguntas, eu fiz uma live na época, eu não me lembro direito. E foi assim, ó, o pessoal trouxe questões que não tinham nem pé nem cabeça, e aí eu fiz uma live de 1 hora discursando sobre, gente, vamos ter consciência Ah, disso, vamos eu lembro que eu descobrir. fui no inbox falar, eu sofro a mesma coisa. E aí a Tainá veio e disse, gente, mas eu penso igual, e eu achei que ninguém pensava assim. E são raras as pessoas que trazem esse pensamento, essa linha de Sim. pensamento, né? E foi um baita encontro, a gente troca figurinha direto, desde promoção de livros das editoras aí online, até tudo, né? Tudo. Vamos falar de É iluminação? verdade. É isso aí. Show de bola. Não, e aí até essa ideia, a ideia dessa live surgiu depois de uma caixinha também, em É. que tiveram perguntas assim que geralmente são muito profundas para ser respondidas numa caixinha, e aí também é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre o que a caixinha, ela não, as caixinhas e as lives, enfim, elas não substituem uma consulta de tarô, porque os objetivos delas são diferentes, ainda que seja um aconselhamento e um auxílio para vocês, né? Mas que uma coisa não substitui a outra, e ainda mais Uhum. agora, né, que em tempos pandêmicos, a via online ela se tornou a única maneira aceitável e viável da gente fazer as consultas de tarô, né? É verdade. Então, assim, sobre os atendimentos, né? Como é que funciona? Da minha experiência, tá? Função de lives e caixinhas. Eu geralmente libero as perguntas, né? O pessoal pergunta o que quer perguntar, com aquelas limitações que eu coloco, né? Gente, não perguntem futuro, não perguntem isso ou aquilo, não peçam para o tarot decidir. Porque isso aí é um pensamento básico, tá? É básico. E também aquela consciência assim, ó, é uma aspirina, é um paliativo para algo muito maior.
Para mim é uma Então, maneira de retribuição, na verdade. Eu retribuo as pessoas que estão devolver o que a comigo gente recebe a de vocês. partir. Essa parceria que acontece, né? O pessoal que está sempre junto aí, ó, as gurias que estão entrando, a Nanda, a Gercene, estão sempre juntos, estão sempre pegando junto. Isso é muito legal. Então, é uma maneira que a gente tem de retribuir. Só que quando a gente vai para uma consulta particular, a mesma pergunta ela ganha uma outra grandeza. Com Porque a gente certeza. não vai responder ali com duas, três cartas. A gente vai abrir uma mesa para entender o que que levou a essa situação, por que que essa situação desenrolou dessa maneira e como que a gente pode solucionar isso. Numa caixinha vai ser uma Exato. coisa muito objetiva. Ó, Sim, faz isso, faz aquilo, né, para tentar resolver. E é isso, não tem como ser muito mais amplo, né? sim, Então é sim, por isso com que muitas certeza. vezes a gente aconselha, olha, não perguntou isso ou aquilo, porque eu precisaria ver no teu isso o que que funcionaria, e no teu aquilo o que que funcionaria para a partir disso a gente conseguir As estabelecer, né? questões que estão envolvidas nesse isso e aquilo que. Exato. Tem E eu muita geral. coisa emaranhada, é Sim. verdade. E eu geralmente eu até trouxe para mostrar que eu não utilizo o tarô também. Eu utilizo o Uhum. oráculo das intenções, porque eu Ah, chamo de verdade. caixinha do aconselhamento, né? Eu não Sim. trago mais como essa questão mais objetiva, né? No caso que Uhum. às vezes as pessoas pensam que o tarô tem, né? Eu Sim. trago mais para essa questão mais reflexiva, enfim. Então, tem perguntas que eu realmente não consigo responder com o oráculo das intenções, e eu deixei isso muito claro na semana passada, porque eu estaria mentindo se eu dissesse que eu consigo. Sim. Então, no sentido de, por exemplo, eu vou ficar com fulano, aí sai a carta da leveza, digamos assim. Aí ela É, vem com uma palavra e um conselho. Ela não vai responder a tua pergunta, vai ficar uma coisa muito ampla. E a gente não vai conseguir tirar o melhor proveito daquele momento que está sendo colocado ali. é verdade. E aí É cada verdade. um tem a sua maneira de trabalhar, e isso é ótimo e é importante, né, que se conheça diferentes profissionais para entender, para que tu encontre alguém que trabalhe de acordo com aquilo que tu procura, né, mas sempre se atentando também com a ética profissional, enfim. Mas a caixinha, para mim, é uma forma de aconselhamento mais, como tu falou, rápida mesmo, mais direcionada para o momento específico da tua vida, não um problema de vida, digamos assim, né? Com certeza. E outra coisa também, assim, ó, como é que isso é trazido pelo oraculista que vocês estão procurando? Geralmente as caixinhas vão vir com regras, né? Tem algumas pessoas que só jogam a caixinha e dizem assim, ó, vou responder tantos, né? E fim. E é só, e aí tu manda qualquer coisa. Eu mesmo, eu sou muito chata com a questão, não bota data, não te Isso é expõe, verdade. né? Isso é verdade. E É. esse é um ponto para mim fundamental de trazer aqui, porque tu traz a questão de nem todas as perguntas se respondem pelo oráculo. Isso aí, com certeza. Esses tempos eu recebi uma pergunta que a menina usou 5 vezes a caixinha para conseguir me mandar todo o contexto e mandar a pergunta. Também Só que era tive uma coisa já. tão séria e tão grave que se eu expusesse ela, ia ser tão desconfortável, ia ser tão difícil. Que o que eu fiz? Eu Sim. chamei ela no particular e disse: Meu bem, é uma questão delicada e que o ideal seria tu resolver isso numa consulta, né? E não num lugar público, que por mais que teu nome Sim. não apareça, tá todo mundo vendo. E a Sim. menina achou que eu estava fazendo marketing, que eu estava vendendo consulta e me Não. xingou aquela E também tudo é clássica. conversável. Eu sempre parto Mas do eu princípio acho que de é o que tipo tudo é da coisa que conversável. exatamente eu poderia muito bem, dependendo do que ela me expusesse, trazer ela junto Entender e gratuitamente. consultar ela mesmo sem cobrar nada, entendeu? Porque Sim. eu acho que antes do profissional tá o humano. E tu sabe que tem questões que realmente são graves, né? Sim. E aí aconteceu isso. E o que eu vejo muito em live, live do Facebook, gente, aquilo lá assim, ó, é uma escola. Porque tu tem todo tipo de oraculista fazendo todo tipo de trabalho, tanto os muito bons quanto os imundos, né? E nessa função, tu vê as pessoas, as mesmas pessoas em lives diferentes. Aí As pensa mesmas assim, como perguntas em lives diferentes. exatamente as mesmas coisas, né? Ou então montando a consulta Frankenstein também, tem essas duas situações, né? A consulta Consulta Frankenstein Frankenstein, é e maravilhoso. tem a pessoa que repete a pergunta em 25 lives diferentes para ver se encontra a resposta que quer ouvir. Tem esses dois Isso. tipos. A consulta Frankenstein é aquele que pergunta de financeiro para um, de amor para o outro, de Uma família para o mandala outro, astrológica, o vai outro fazendo ele a não mandala astrológica em diferentes. consegue fazer todos, ver toda sua estrutura ali daquele momento, né? Por N oraculistas diferentes. Mas o que eu percebo? Eu não entro nas lives para me consultar.
eu entro para assistir. É Eu quero verdade. ver como é que os outros trabalham, eu quero ver como é que as pessoas se colocam, porque eu parei de fazer live no Facebook já tem um bom tempo, né? Não é o meu mundo isso, sabe? É muita Sim. loucura. Eu prefiro a caixinha que eu sento, eu pego uma bebidinha É um aqui, um momento chazinho de ali, né? Um café. ritualzinho teu. É o meu momento ali, sabe? E eu gosto da parte da caixinha. É uma coisa que a mim diverte, sabe? Por isso Sim. que eu boto uma música debochada no meio, aquela coisa toda. Só que aí tu vê lá, a Mariazinha chegou na live e perguntou se o ex volta. Aí, o pessoal lá respondeu ou não respondeu, mas a Mariazinha deixou a pergunta lá. Com o nome Data de inteiro, nascimento, nome do data ex, de data de nascimento, nascimento do nome da ex. pessoa, sabe? Esposo o outro, né? O esposo um Sim. terceiro. Tu entra na outra live de outra pessoa que tá, de repente, jogando búzios, e a Mariazinha chega lá e quer saber se o fulaninho volta, e novamente com a mesma estrutura, a mesma pergunta, os dois Sim. nomes, as duas datas, tudo, sabe? RG, CPF e etc. E já aconteceu de eu ver, de entrar num outro oraculista e aquela mesma Mariazinha que vinha fazendo a mesma pergunta. Claro, é tudo um exemplo, né? Não era isso que a Sim. pessoa estava trazendo, era algo muito mais pessoal e se expondo mesmo, não era só o nome e a data, tinha muito mais coisa envolvida. E ela chegou numa pessoa que todo mundo sabe, conhece a fama lá no Facebook, de ser, né, charlatanista, né? Não vou Sim. citar nome nem Problema. gênero nem nada. E aí a pessoa foi e perguntou e aí não precisava dar o nome. E aí a figura ali, o ser humano que estava ali, pega as cartas, tirou qualquer coisa ali do meio do baralho e disse o fulano de tal, e ele disse o nome da pessoa, sendo que a menina não tinha posto o nome da pessoa na questão. Eu vejo aqui que ele te fez isso, 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 e mencionou tudo que ela teria mencionado em outras lives se expondo. Então, quer dizer, quem está assistindo está cuidando do movimento. Tu sabe que numa live não vai ter só consulente. E isso aí envolve a tua preservação, sabe? Tu vai jogar tua história no mundo, vai jogar tua história no lixo para todo mundo ver. Não, e É por isso isso que também eu que eu tô bato na falando. tecla de que precisa ser um profissional ético e comprometido, porque eu sempre falo que o consulente ele está numa situação de possível vulnerabilidade. Na Total. caixinha, na consulta Total. contigo, enfim, ele está se expondo, expondo a vida dele, expondo as situações dele. E a gente que Uhum. estuda, a gente sabe que existe um código de ética no tarô, apesar de Sim. que ele não é muito veiculado, e que existe o E nem princípio da todo mundo obedece. confidencialidade, exato, da confidencialidade nesse momento, né? Porque a Sim, consulta, ela é um momento extremamente sensível da vida da pessoa. A vida da pessoa está sendo exposta nas cartas e ela também está se expondo ali. Então, e é é uma coisa verdade. muito séria, assim, eu sempre falo, o nome e a data de nascimento, o nome completo e data de nascimento da gente são as nossas primeiras impressões no mundo. Uhum. Com E a certeza. gente não pode simplesmente deixar isso aí para qualquer pessoa, enfim. A gente E precisa entender outra, o que está envolvido. com certeza. E tu vai procurar uma assistência, né, oracular, vamos dizer assim, quando todos os teus recursos esgotaram. Tu não vai procurar saber se tu tens respostas ou se tu tem possibilidades. Então tu já está indo aberta. E isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Data de nascimento, se eu souber fazer um cálculo rápido, eu consigo pegar por uma numerologia básica uma energia tua e usar isso para te convencer, para te trazer para mim. E tu vai pensar, meu Deus, olha que bruxona. Não, não é bruxona, gente. É esperta, é Matemática. malandra. É, Né? Ah, é, fulano é leonina. Ah, é leonina. Então tá, vou trabalhar aqui, vou falar alguma coisa que dê uma mexidinha na autoestima dela para fisgar. E muita gente trabalha assim, captando clientela nesse tipo de jogada. Né? Então, sim, vamos nos preservar. Ok, tem algumas pessoas que aprenderam assim, né? Que não tiveram um estudo mais aprofundado e que só vão conseguir te responder se tu der teu nome e tua data de nascimento, ou porque vão tirar as cartas seguindo a tua numeração da sim, data, ou porque precisam realmente do teu nome para conseguir te mentalizar. Tem gente que precisa da tua foto para te ver, vai do trabalho de cada um. Só que quando a gente fala em exposição, para além disso, vem vocês trazerem toda a história de vocês e jogar ali como se fosse nada. Fulano me deixou e eu quero me matar e eu vou morrer, sabe? Aqui eu tô sendo bem escrachada e debochada, mas às vezes vocês trazem coisas graves, sim. né?
questões psicológicas, de estou deprimido, ou estou passando por um problema de saúde muito grave, eu tenho um familiar doente, eu estou com o meu emocional totalmente desestruturado. E aí é a hora que a merda acontece, gente. É a hora que vocês caem no colo errado. Então, o que a gente traz aqui não é assim, venham se atender comigo, venham se atender com a Não TH. é, Não. não é sobre isso, é sobre Saibam a conhecer as segurança. pessoas com que vocês estão lidando, não joguem a história de vocês em cima do outro, né? É aquela coisa assim, é uma autodefesa básica. Uma coisa que eu costumo dizer para as minhas consulentes quando elas estão muito ansiosas, porque eu tenho uma política de tu depositou hoje, tu só vai jogar amanhã. Eu não jogo no mesmo dia, porque eu não passo 24 horas agarrada no baralho de tarô. Eu tenho horários. E se tu não programou para hoje, tu não tá na minha agenda, tu vai estar na minha agenda de amanhã. E Sim, problema nenhum nisso, porque não é um serviço básico. Eu não sou médica que vai atender alguém que está infartando ou parindo, né, ou coisa do gênero. sim. Eu não sou psicóloga, psiquiatra que vai controlar um surto que está acontecendo agora, né? Eu sou alguém que vai te atender por um oráculo, que tu vai escolher um tarô, um Lenormand, não sei o que tu vai querer, né? Mas que tu pode esperar. E aí, quando elas estão muito enlouquecidas, eu sempre digo assim: meu amor, pensa bem qual é a tua questão. O que tu quer saber? Por que Exato. é tão urgente? E aí, quando eu pergunto isso, tem um recuo, sabe? De tipo, não, se não der amanhã, pode ser até final de semana, que eu tô com mais tempo. E aí o Não, pessoal e aí muda. também não é má vontade da gente de não querer atender no sentido, porque eu já passei por isso. Já, mas eu tô te pagando, tu tem que Claro, me atender. tu Não, é quer que. receber a pessoa preparada, né, para perguntar, porque Exato, senão o que acontece? exato. Aquela barriga do macho, que geralmente é o macho que tá dando problema, e aí não sabe nem perguntar. Chega na mesa assim e vomita tudo. Ai, porque o fulano, na segunda isso, na terça aquilo, na quarta aquilo, e te conta uma história inteira e tu pensa, meu bem, calma. Eu só quero a tua pergunta. O que tu quer saber? Aí a pessoa começa a se organizar. Então, assim, esse tempo de espera também organiza. Se vocês estão desesperados e querendo jogar qualquer pergunta numa caixa de perguntas, qualquer pergunta numa live, respira, toma uma aguinha, faz um xixizinho, organiza o pensamento numa pergunta concisa e que não te exponha para ter uma resposta melhor. Até porque essa ansiedade toda, vocês vão produzir a pergunta errada e vão receber a resposta errada e ainda vão se expor e expor o outro. Não, e Porque eu eu sempre tive falo, o uma tarô é consulente que foi muito maravilhosa, sábio. assim. Foi? O tarô é muito sábio. A gente vai obter a resposta, não precisa dar. Claro, como tu falou, cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas ele vai conseguir nos dar as respostas, porque eu acredito Totalmente. que a gente emana uma energia e essa energia ela é captada pela pessoa que está lendo. Se a pessoa também estiver concentrada na gente, enfim, concentrada no momento, mas Sim, com certeza. Não, eu tive uma consulente que ela estava pipocando de cartomante em cartomante. Ela veio para mim de uma amiga cartomante. Eu disse, como assim? Tu tá me indicando para os outros, mas por que que tu não joga para ela? Não, porque ela não tá acreditando mais no que eu falo. Aí ela jogou comigo, depois jogou com outra que eu indiquei, e a outra indicou mais outra, e ela foi pipocando, né? De cartomante em cartomante. Aí na semana seguinte, ela começou a ligar para nós todas. E não foi mandar mensagem no WhatsApp, ela ligou para saber por que que a gente falou pro bofe dela que ela tava com uma questão ali com ele. E aí eu disse, eu nem sei quem é teu bofe. Mas eu te falei o nome dele na consulta. Mas tu acha que eu vou perder meu tempo de ir para uma rede social procurar o WhatsApp de macho para mandar? Olha, fulaninha. E aí, o que que aconteceu? Depois a gente descobriu porque ela voltou para se desculpar. Olha o tamanho da treta que foi. Mas a mulher era ética, pelo menos, e veio se desculpar. Nas lives que ela entrava, ela perguntava sobre ele. E os comentários alguém ficaram mal lá. intencionado, viu? E aí, um belo dia, uma terceira da história dela, pesquisando o nome do cara no Facebook, descobriu os comentários dela numa live de uma cartomante aleatória, printou e mandou pro cara. E foi assim que o cara soube que ela estava frequentando 52 cartomantes diferentes no Face, Sim. e expondo a história deles, que era uma história bem conturbada, mas era um casal que se gostava, né? E que ela estava sendo o mecanismo atrapalhador, vamos dizer assim. Isso é complicado. Não, e Sim, e aí. até propriamente essa questão, né? Eu também recebo, a maioria das perguntas que vem na minha caixinha são perguntas de relacionamento. Na Hum, caixinha até, porque nas consultas pagas, enfim, as pessoas geralmente. Eu sempre trago mais para esse lado do autoconhecimento, enfim, muito mais. Eu sempre falo, eu não dou respostas X ou Y, eu te mostro caminhos, enfim, sou um GPS, tarô, um porque o GPS. tarô é isso, né? A gente não tem a solução.
Isso, a gente mostra caminhos. E aí foi. Na última caixinha veio uma pergunta super complexa, que foi até quando a gente conversou sobre isso, que ela colocou também os dados dele, os dados dela. E aí eu falei, eu não posso responder essa pergunta. Eu posso, enfim, o que estava no meu alcance? Fala, faço uma consulta gratuita para ti, mas eu não vou responder essa pergunta na caixinha, porque eu estaria te expondo, por mais que eu tire ali o nome e a data de nascimento de vocês, é uma questão muito peculiar. Enfim, a gente sempre tem que pensar que tem outras pessoas vendo, e nem sempre essas pessoas são bem intencionadas. Por mais que a cartomante seja, por mais que a oraculista seja, a gente não sabe quem está Tem vendo. A todo gente tipo não de tem público. controle sobre o que a gente coloca na internet. E foi bem essa história que tu trouxe. Ela viu o comentário e mandou para ele. Isso está completamente Sim, fora do controle, tanto dela quanto da cartomante. E sim, acho que esses tá são os lá perigos publicado dessa. todo mundo. E por mais que a caixinha traga essa questão de ser anônima, ainda assim são os nomes expostos, sabe? Tu não sabe em que momento, de repente, alguém vai estar ali assistindo a live junto ou acompanhando aqueles stories que conhece a pessoa e vai levar isso adiante, né? É complicado, é muito complicado. Por isso que eu sempre digo, não botem datas, porque de repente tem alguém observando vocês e pela data vai saber, ó, a fulana que eu conheço, que eu estou perseguindo, que a gente sabe que a rede tem esses meandros, vamos dizer assim, sempre tem um stalker ali dando uma bisbilhotada, né? E aí Sim. tu costuma usar aquela caixinha, tu bota a tua data de nascimento, pronto, eu não preciso nem saber o nome. Oi, Dani. Então é Olá! isso, é muito complicado. E eu acho que assim, ó, também o tipo de perfil, a gente tem que procurar se consultar, seja gratuito, seja pago, com pessoas que harmonizam com o nosso perfil. Tu vai encontrar Com profissionais na certeza. rede que vão responder tudo que tu quiser. Com Tudo, certeza. tudo. Até fofoca de terceiros, né? Do tipo, ai, o meu ex tá feliz com a atual dele, porque essa pergunta aparece, não aparece pouco, né? Sim. E elas vão responder. Mesmo que tu não está envolvida na questão, tu está perguntando para um terceiro, né? Do relacionamento de um terceiro. Então tem gente que vai te responder sim, né? E aí tem que ver, é isso que tu quer saber? É esse tipo de pessoa que tu quer que te atenda? E quando for tu, a pessoa questionada e essa pessoa responder, tu vai te sentir confortável? Quando for um erro que tu não quer mais, que quer saber se tu está feliz com o teu atual, né? Tem tudo isso e as pessoas acabam que não param para pensar. É coisa muito séria, gente. É a vida da gente que está colocada ali. A gente tem que ter fé nas coisas, né? Porque eu entendo que muita gente procura mais por fé do que por conhecimento, com certeza, né? A gente tem que ter fé, mas tem que ter uma fé raciocinada, tem que botar razão para funcionar, tem que ser inteligente, Exato. né? E muitas vezes a cartomancia, para mim, pelo menos a cartomancia não envolve fé, ela envolve Eu muito também é o que eu estudo, sempre muito falo. estudo, Estudo e né? Para mim, prática. Por pelo mais que eu menos. tenha os meus rituais pessoais, assim, de, por exemplo, a minha Sim, com certeza. consulta, eu faço uma harmonização energética com uma meditação no início, enfim, tem todo também uma parte holística, porque é o que eu Mas aí gosto, mas o é tarot não teu, precisa disso, exato, o tarot não precisa é teu. disso. Eu estou pronta para te receber, né? Eu estou me preparando para isso, mas tu Exato. não é por aí, é que nem eu. Por E é que um que caminho constante de estudo, por isso que eu é. sempre falo. Eu Quando a passei o pessoa. sábado estudando também, porque a gente passa, né? É Sim, livro, é live, é curso, é tudo que tu pode encontrar na rede. Por que que eu sou a Princesa Tarô? Porque a minha página no Facebook é sou Princesa de Maria Padilha, porque a gente entende, né, enquanto guardiã, ela enquanto uma rainha. Então, se eu sou cria dela, vamos dizer assim, se ela é rainha, automaticamente quem está abaixo, né? Então, por isso princesa, né? Não tem nada assim, porque eu me acho uma princesa. Não, eu sou a princesa de Maria Padilha. Mas assim, eu também me acho uma princesa. Princesa não, rainha, tá, querida? Mas tá. É, eu trago comigo, porque foi quem me trouxe para o misticismo, foi a minha mentora. E eu acho que eu devo isso a ela, mas não quer dizer que aqui eu vou ficar postando todo o tempo a sim, macumbinha que eu fiz, a defumação que eu fiz, quando eu estou sim, trabalhando com ela, os meus paramentos. Não, o meu sagrado é meu e é secreto meu. sim, Quer conhecer, quer ter uma noção? De repente, quando terminar a quarentena, né, a gente faz alguma coisa fechada, né, aquela coisa toda, mas não tem nada a ver com o o meu tarot. trabalho com ela. Ela me levou para Sim, isso,
me botou para estudar, aquela coisa toda, porque a gente conhece o nosso elo com as nossas entidades, né, com os nossos mentores espirituais, independente de qual é a nossa vertente. Sim. Mas a gente não precisa expor isso. Aquela coisa assim, uma foto de serviço. Ai, gente, assim, ó, Isso é... eu fico horrorizada. E o Facebook tem muito Respeito mais isso, sagrado. né? Eu É, percebo mas no que no Instagram tá Facebook é começando a muito. acontecer. Sim. O pessoal está começando a migrar para cá e está trazendo isso também. Então, assim, ó, tem tudo isso envolvido. E aí o pessoal tem fé nas coisas, né? De axé, saravá, amém. Maravilhoso, sou apaixonada, sabe? Axé, saravá, amém, namastê, o que quiseres. Mas vamos raciocinar também. É aquela coisa assim, ó, vamos rezar para Deus antes de dormir, mas vamos olhar antes de atravessar a rua, porque o carro atropela, né? Tem que ser Separar as precavido. coisas Pode também, ficar sim, com esperto. certeza. E Não, e acho que isso até também eu acaba entrando tenho. na questão de futuro, né? Que é uma coisa que a Sim, gente discute bastante, eu e sim, tu. sim, Ou a com certeza. futurologia que o pessoal fica querendo. A gente consegue prever uma tendência. Ó. Tem essa tendência se tu É o que eu seguir esse caminho. sempre falo, exatamente é o que eu falo. Eu falo sobre tendências. E aí Tu vai eu fazer a coisa tenho. conforme a cartilha manda, tu vai se dar Sim, bem. Agora, se em algum momento tu sim. te trocar, tu vai se E dar aí é mal. outro ponto também que a gente sempre conversa, que é a autorresponsabilidade. Quando a gente vai fazer É. uma pergunta para um cartomante, a responsabilidade sobre a nossa vida é nossa, não é do cartomante. Ah, o cartomante me Uhum. disse que ia dar certo se eu fizesse dessa forma. Mas o agente da tua vida, o agente da mudança da tua vida é tu. Então, Mas quando a está gente ali a também tem que profissional, né? ter, sim, a gente também tem que ter essa noção quando a gente vai se consultar com o cartomante de que o cartomante está falando não é lei, né? Uhum. Porque também somos humanos. E essa coisa de que o cartomante não erra. É mentira, o cartomante pode errar, porque Com pode certeza. haver ali alguma questão de não entender direito o que as cartas estão querendo dizer, enfim. Ou de repente Isso não tá vindo pode a legal acontecer. também, porque é humano Sim, também, né? É só um sim. tradutor. Dá um... Isso, o tradutor é a perfeita palavra. Mas é muito importante também essa questão de futuro, assim, porque eu também recebo muitas perguntas sobre isso. E também sou sempre muito franca, porque esse é o nosso papel enquanto um profissional ético. Eu tenho um post também que eu falo, pilares importantes para uma oraculista comprometida, que é um pouco sobre isso. A gente não vai gerar dependência entre ti e o tarô, no sentido de, essa semana eu posso ver isso, semana que vem você paga uma outra consulta e a gente vê esse outro âmbito. Não, não funciona assim. Sim, Também, tem que resolver tudo apareceu ali. aqui uma magia feita para você, você vai ter que comprar um outro serviço para você desfazer essa magia. Fujam de profissionais Corre, assim. Corre. é uma cilada. E acontece muito. E acontece muito isso quando não acontece nas lives, né? A Exato, pessoa também. chega e diz assim, Também. eu Eu já entro em vi isso, várias já vi lives do isso e ficou revoltada Facebook. assim, ó. Ana, tem uma macumba em ti, mas se tu quiseres eu Uma posso te ajudar. Me demanda. chama no WhatsApp. É, bem E tu assim. vai. Porque tu E é pensa, meu Deus, incrível a quantidade de gente macumbada no mesmo espaço. Como é que pode? Todo mundo da live da moça tem problema. ai, Incrível. se estamos falando da mesma pessoa, ela faz umas lives bem curtinhas, assim, ó, de 20, 30 minutos. E ela atende nesses 20, 30 minutos umas 50 pessoas e todas estão com macumba, todas estão com quiumba, todas estão com É cilada tererê. Tá Bino, todo realmente, mundo é cilada macumbado, Bino. todo mundo tem que ligar para ela no final da live para agendar uma consulta e ver qual é o serviço que tem que ser feito para resolver essa macumba. É chocante. Isso é complicado. É, com certeza. Mas, mas a questão de futuro também, eu acho que é muito importante. Eu entendo, né? As origens do tarô, ele foi criado primeiro como um jogo e depois como também uma forma de previsão de futuro, mas eu acho importante a gente bater na tecla de que são previsões, porque isso também nos coloca como seres humanos e não como seres do astral que vão te ajudar e vão ser gurus, porque isso não existe. E eu acho que isso também previne muito as questões de charlatanismo nas redes sociais, no sentido Uhum. de nos colocar também como seres humanos, como seres que erram e que não vão te falar sempre 100% verdade, ou se aquilo é lei, aquilo que a gente está falando. Não, não é. Com certeza. Não, e a questão do futuro ela é muito perigosa, porque eu vou te dizer assim, tu vais engravidar no que vem. E de repente tu tá esperando engravidar e tu queres muito engravidar. E aí tu vai.
enlouquecer, né, nessa função de engravidar. Mas aí, de repente, essa tua gravidez, ela seria condicionada a um certo tratamento que eu não te falei. Ou que, de repente, eu te falei, mas tu ignorou, porque eu te disse que tu vais engravidar. Porém, mas tu só conectou aquela informação. Ano que vem tu não engravida, tu vai chegar e vai dizer, pô, mas a Débora me disse que eu ia engravidar. Sim, mas tu terias que ter feito aquilo. Então é por isso que a gente fala em autorresponsabilidade. É a gente saber usar o que está sendo dado pelo oráculo de Informações. maneira a construir o que a gente quer. Ó, tu queres uma promoção no trabalho, o oráculo está te dizendo assim, ó, vai ter que ser mais, sei lá, mais diplomático com os teus colegas. E aí tu passou o ano brigando e não saiu a promoção. A tua condição não foi cumprida. É muito fácil, é que fica muito fácil a gente terceirizar, né? Sim, sim, com Terceirizar o que se certeza. quer. Eu vou fazer uma macumba, eu vou amarrar o meu namorado, né? E aí eu fico terceirizando uma responsabilidade que é minha. Se eu quero me realizar, se eu quero trazer as coisas que eu desejo para mim, eu tenho que me movimentar na direção delas. E eu acho que Tarô, Lenormand, tá tudo nessa direção de Também o que que concordo. eu preciso fazer, qual é o caminho. Ele é a bússola, é aquela coisinha que vai te dizer ali em que localização tu está te encontrando naquele momento. Só Sim. que quem caminha, a perninha que se movimenta é a tua. Então não E adianta aí eu saber o norte acho. ali, né? E tu não fazer nada. Sim, eu acho que daí entra também no ponto que a gente também queria falar sobre como fazer uma pergunta ao tarô, né? Aí eu até abri Exatamente. aqui o post para a gente conversar um pouco sobre isso. Ah, Que quando, boa. em abril, quando eu abri a primeira caixinha da Lumine, algumas pessoas vieram no meu inbox falar que não sabiam muito bem como fazer uma pergunta. E eu fiquei pensando, fiquei dias pensando ali como fazer uma pergunta que vai tirar realmente um proveito de uma caixinha, porque naquela época eu ainda respondia com o tarô, né? Depois que eu fui mudando, fui usando outros oráculos. E aí eu fiz esse post, acho que a gente podia conversar um pouco sobre ele também, se vocês tiverem Bora. dúvidas, para Já a vou gente abrir poder lá também no conversar. A pra gente tratar. primeira, a primeira dica que eu coloquei, então, foi, se possível, evite perguntar com eu devo. Porque o tarô não pode, aí vai também a questão da responsabilidade. O tarô não pode Hum? afirmar a forma como você deve agir perante as ações da sua vida. O que manda é o seu livre-arbítrio. E eu já tive perguntas nas caixinhas que foram perguntas também muito pessoais, de eu devo terminar com tal pessoa, eu devo me demitir para começar, e isso é muito sério, porque é a tua responsabilidade de agência sobre a tua própria vida. Uhum. Como que tu coloca nas minhas mãos ou nas mãos de um tarô ter essa decisão da tua vida sobre ti? Então, isso também é muito sério. Sim, porque quem vive o teu contexto, quem conhece a tua história é só tu mesmo, né? E isso é uma terceirização. Sim, Basicamente isso. Né? Não dá, não dá. Tem que ser uma coisa, não é devo terminar. Se tu tá com problemas no relacionamento, como ou melhor melhorar o meu terminar essa relacionamento? relação. Onde estou errando no meu relacionamento porque ele não está bom? Enfim, aí é o segundo tópico, né, que eu coloquei. Comece E uma aí é o meu pergunta com. ácido, né? Porque se a pessoa me pergunta, devo terminar, eu vou dizer, deves, porque tu já tá com vontade. Já está Porque é, cogitando. já tá vibrando nisso, né? Sim, já é uma dúvida pra ti. Então, se tu já tá sentindo, toma responsabilidade sobre esse teu querer, né? Sim. Enfim. E aí vem a parte também que de o aconselhamento do tarô, que muitas pessoas falam, ah, vocês transformaram o tarô na palavra autoconhecimento, como, enfim, é muito amplo, assim, entendo que essa palavra é Sim. ampla. Mas porque o tarô ele pode te ajudar a achar as melhores maneiras de lidar com as situações. Muito mais do que te dar uma resposta pronta de sim ou não, a gente Com consegue certeza. transformar esse aprendizado e esse momento de reflexão em uma coisa muito maior, para te mostrar pontos de alerta, pontos favoráveis, enfim, uma coisa muito mais ampla do que uma resposta de sim ou não. Sim, até as nossas sombras que a gente não consegue enxergar, ele vai e bate na cara. Eu acho isso fantástico. Para mim, assim, ó, é um dos pontos mais importantes do tarô é isso, sabe? É quando eu não estou sabendo onde é que eu não estou enxergando e eu abro uma cartada e eu vejo ali, eu penso, bah, ele é clínico quando ele vai cirúrgico, ele é cirúrgico. Adoro essa palavra. Quando ele vai ali direto no teu ponto ali, no teu Exato. calcanhar daqueles, aquela coisa que tu não percebe, ou que se tu percebe, tu acha que não é negativo. Ah, não. E aí tu vê que sim, aquilo ali é um comportamento que tá te puxando para trás, que tá te atrasando, que tá te atrapalhando o caminho, Sim. é.
Não, isso também é importante. O tarô, ele não vai dizer sempre o que a gente gostaria de ouvir. E a gente, essas pessoas que procuram muitas tarólogas procurando ouvir o que elas querem ouvir, elas estão se enganando. Uhum, Porque sempre vai ter alguém que vai dizer aquilo que você quer ouvir. E por com isso também certeza. eu sempre bato na tecla de ética profissional dentro do tarô, porque isso é muito importante. E às vezes aquilo que a gente não gostaria de ouvir é aquilo que a gente está precisando ouvir. E eu também, eu comecei utilizando o tarô para mim, assim, foi um mergulho para dentro de mim para entender que antes de atender as pessoas, tinham coisas em mim que eu precisava trabalhar. E acho isso também super Sim. importante. Muitas pessoas vêm, como é que eu posso começar com o tarô? Tem um tarô para si, aprenda a ler para si, trabalhar a si Começa mesma por ti, né? E vai antes. te trabalhando. Vive o tarô. Vive o Exato, tarô. exato. Não é hipocrisia, né? Tu chegar e dizer pro outro, olha, fulaninho, esse trabalha tal aspecto do teu emocional, mas tu não tá trabalhando isso. Claro, isso não quer dizer que nós sejamos, né, a Sim, figura de sim. perfeição. A Quantos gente tem muita conselhos coisa para serviam para movimentar. mim também? Quantos conselhos de consulei? Eu me via Tá nas te vendo situações das consulente, tu tá consulentes. pensando, para de me bater, porque tu tá apanhando junto, sabe? É. É verdade. Aí o outro ponto que eu coloquei foi: evite colocar o oraculista em uma situação desconfortável, perguntando de forma determinista ou fatalista. E aí vem aquela questão de novo: devo me mudar? Ou vou conseguir o que eu quero? Ao invés disso, pergunte quais são as probabilidades proveitosas de mudança, quais as perspectivas envolvidas. Ao invés de perguntar por que não consigo tal coisa, pergunte o que precisa melhorar em você para alcançar esse objetivo. Que também é um O pouco. fatalismo, é. E o fatalismo, como acontece, né? Ai, A não me Rossana diz colocou que meu Estou, manda relacionamento tá live. ruim porque eu vou morrer. Oi? Não, a Rossana maravilhosa, outra taróloga maravilhosa também Ah, que vai coisa querida. estar amando a Seja live. bem-vinda. Não, guria. E aí tu vai lá atender a criatura e ela te diz, eu vou morrer se tu disser que a minha relação tá ruim. E tu abre lá e tá, Ah, sei eu tenho uma lá, história a engraçada. torre, o 10 de espada e tudo junto, sabe? Tu Eu pensa, tenho uma história engraçada com isso. Eu tava começando, assim, tinha comprado o tarô e tava. Lia de besteira para minhas amigas, enfim, tava sim, bem no como início. todo mundo começa, vai, pega o baralho, vai atender todos os amigos. Amigo, Aí família, o gato. a minha amiga chega pra mim: eu posso te fazer qualquer pergunta? E eu falei: pode, por que que Essa não, né? Eu pergunta não denúncia da sabia. desgraça. Aí ela me pergunta: meu pai vai vir a falecer? Eu branqueei e saiu a Jesus. carta da morte. E ela começou a chorar antes que eu pudesse falar alguma coisa pra ela e explicar que a carta da morte não tinha essa conotação. E Amiga, essa foi, não valeu, vamos tirar outra. e foi aí que eu entendi um pouco também sobre essa questão determinista e fatalista. É, E também sobre quais perguntas podem ser feitas ao tarô e é. quais não, né? Perguntas que eu não autorizo nem na particular. Ah, é o Morte, sotaque gaúcho. vida. Ah, é, mas bate, é Bate. inevitável. É morte, vida, sabe? Tipo, Eu gravidez, também coisa. não. Tô Depois grávida, dessa, meu nunca bem. mais. O teste de gravidez é mais barato que a minha consulta, tá? Ali na farmácia. Então, vai na farmácia e compra o teste. É tipo isso, sabe? Até Sim, porque eu penso, aí já entra um pouco da minha crença, tá? Eu penso que questões de vida e morte têm outros meandros que estão para muito além da nossa sim. capacidade, e é Concordo. muita presunção eu querer achar que eu vou ser capaz de ver uma gravidez, de achar que eu vou ver uma Exato. morte. Tem uma amiga minha oraculista que a gente se testa de vez em quando, né? Umas perguntas meio bizarras. E quando a coisa aperta, que tu tá naquele ponto cego que tu não consegue enxergar no teu oráculo porque tu tá tão enlouquecida, a gente também se atende. E aí um dia ela me questionou, ela trouxe isso para mim, né? Com relação à gestação, de falar, amiga, tu sabe o que eu penso, né? Ah, igual, mas testa aí, vamos ver o que dá, qualquer coisa que der. Tá, jogamos e tal. E como era de se esperar, eu errei gravissimamente, porque para mim o que parecia é que sim, tinha uma tendência muito grande ela tá grávida. E ela não tava. Ou seja,
O que eu digo, se eu não respondo sobre isso, não é o meu meio, né? Eu tô na total liberdade de cometer um erro grave ali, eu errei gravemente. Traição, Rosana, muito bem colocado. Traição também Sim. não vejo. Saúde Fulano também, outra trai. coisa que eu evito 100%. Gente, isso dá uma dor de cabeça, não só para nós, mas para a pessoa. Que Uhum. muitas vezes existe a curiosidade, mas a pessoa ainda não se ligou na consequência da resposta. Se eu disser que Exato. traiu, como é que teu mundo fica? Como é que fica o teu emocional? Como é que tu vai agir com esse marido? E o que que tu vai dizer para ele? Depois o marido vem e traz o quê? Como assim tu disseste que eu tô traindo ela? Com base em quê? Sabe? Tu arruma um problema muito maior, é super antiético, eu acho. Tem outra taróloga que eu acompanho, eu gosto muito do trabalho dela, Aradia Kali, e ela fala muito sobre essa questão de vida, morte e traição, né? E eu acho fantástica a abordagem dela para isso também, porque eu concordo totalmente. A traição é como aquela história, eu já vi alguns oraculistas nomearem, a gente faz também a consulta do tarô fofoqueiro. O tarô fofoqueiro chega a ser o dobro do valor de uma consulta normal e seria um tarô que tu pergunta sobre outras pessoas. Quer saber do teu ex? Da pessoa com quem ele tá? Tu quer saber da tua chefia? Sabe? Tu quer saber da cabeça do outro? Eles jogam. Sim, E eu fico me questionando, cadê a ética profissional? E como é que tu te conecta com essa pessoa que nem tá ali na mesa contigo, que tu nem conhece, tu exato. não sabe quem E é? que não te deu permissão. Eu também acredito que E não te numa consulta, autorizou, eu porque acredito que a autorização é super importante. essa abertura energética que a pessoa te dá no momento que ela combina contigo uma consulta é o que vai determinar muita coisa. Por que que Exato. algumas consultas parecem que não funcionam? Porque a pessoa marca contigo, mas já chega na dúvida. E quando chega na dúvida, tu sabe que a pessoa está fechada. E daí que tu consiga cavar alguma coisa naquele tarô, minha velha. Olha, e Exato. bora quebrar pedra, porque vamos combinar que tem gente que tu lê, na primeira cartada tu lê A, na segunda tu lê B, na terceira tu lê A de novo e tu pensa, tá, mas é A ou é B? Eu não sei mais. Né? Acontece karma, a É, Rosana botou legal. Sim, tem mais o karma envolvido, porque tu vai estar mexendo com história que não é tua e que não tem nada a ver contigo. exato. Até tem, eu também coloquei um ponto sobre isso. De faça perguntas sobre a sua vida ou que agreguem alguma coisa na sua vida. Não perca tempo utilizando o tarô para saber da vida do outro, da situação do outro. Cada um vive seu momento, seu processo. E Ou é principalmente sobre isso. passado, né? Passado também Exato. poderia ser colocado aí, porque às vezes a pessoa parou no tempo, numa história que não funcionou, e quer que aquilo venha e traz E não questões consegue. Sim. de anos atrás e acha que o tarólogo vai ter obrigação de encontrar alguma coisa ali, quando de repente a história ficou só nela, que não curou direito, não está no outro lado da história e a coisa ficou. E outro ponto também que agora me lembrei super importante, que também é uma questão que a gente pode envolver ética, né? Que é o tarô não substitui nenhuma terapia psicológica, psiquiátrica. Isso é muito importante que a gente fale e grife, e, enfim, E tatue na grite, testa. Scadelli, né? Eu tenho nas minhas regras da caixinha, porque eu fiz as regras, mas ninguém lê aquilo, acho que só eu li. Que é o tarô e oráculo nenhum vai substituir, né? Os profissionais da psicologia, como tu colocaste, ou da psiquiatria, os da medicina, Exato. então, e nem jurista e nem profissional nenhum. Jurista é verdade também. Porque às vezes vem questões até de divórcio, se o fulano vai ser solto da cadeia, amiga. Oi, eu sou a Débora, sou formada em letras, tá? Prazer. Não tem como eu saber esse tipo de coisa. E o tarô não vai te trazer isso. Tu até consegue responder sim e não numa boa. Só que tem questões que tem outro, como eu digo, tem Outras outro coisas cuidado, envolvidas, outra sim. quantidade para tu ver ali, né? Por que que vocês não usam o tarô como um autoconhecimento, né? Tô com um problema na minha vida pessoal que toda vez que eu arrumo um boy, o namoro não dá certo, né? Porque a minha caixinha, se tu olhar, é amor de ponta a ponta. E eu sou aquela que eu tenho horror de questão de amor, a gente não gosta de trabalhar isso. Mas eu respondo, porque é a angústia do outro, eu tenho que olhar para a angústia Sim. do outro e olhar de uma forma acolhedora, não é, né? Chega de falar de ex. Eu já tive essas situações, assim, ó, teve live que eu disse, eu não vou falar de ex, não pergunta de ex. E não falei. Mas o pessoal tem essa angústia muito grande, traz isso. E aí tu vai ver na caixinha de janeiro perguntou do João, na caixinha de fevereiro perguntou do Zé, na outra do Thiago, na outra do Jorge, na outra do Mário.
Meu bem, será que o problema tá nos caras? O que que será que tu tá tendo que rever em ti, que tu não tá revendo, que tu tá repetindo um padrão? Ah, eu tô sempre pegando relacionamento abusivo. Ou, meu relacionamento nunca vai Sim, além. Ou, quando fica bom, o cara se sabota e vai embora. Por quê? O que que tu tem que curar também em ti para não trazer esse tipo de gente? sim. Por que que tu tá com essa vibe aí que na tua volta tá orbitando só gente que tá nessa vibração meio, Sim. né? Não, e aí É outro ponto necessário. também de tudo bem, ele vai voltar, por exemplo. Hipoteticamente, responde que ele vai voltar. Mas ele vai voltar a que custo? Qual vai ser a qualidade desse relacionamento? Realmente é o que tu quer que ele volte? Então, acho que Sim, o tarot ele pode nos iluminar muitas outras questões e outros caminhos para trabalhar essas coisas. Claro, não substituindo nenhuma questão de saúde, enfim, mas de entender melhor as nossas escolhas e entender aquilo que a gente, o nosso poder de ação da nossa vida. Acho sim, que e essa é a grande questão. quantas vezes tu escuta da consulente que a pessoa quer saber, né, o que fazer para trazer o ex de volta, né? E tu explica, ó, tem como tu fazer isso, 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 isso. Aí tu coloca para a pessoa o que que a pessoa pode fazer para de repente trazer esse ex para perto novamente. Aí tá, só que aí tu diz assim, ó, mas assim, meu bem, tu viu que antes, nessa linha do tempo que a gente está traçando, a gente está vendo o tipo de comportamento dele, a gente está vendo o teu tipo de comportamento. Boa noite, Gelli. A gente está vendo uma incompatibilidade, Olá. né? E tu vai ter um preço alto a pagar emocionalmente falando. Tu tem que ver o quanto tu tá disposta a te colocar nessa relação que tá nessa condição. E aí, geralmente, o que a gente escuta do pessoal é: eu tô disposta, por ele vale. E aí vai. E aí vai e vivencia a mesma coisa, termina do mesmo jeito, volta daqui um mês e pergunta de novo se tem como trazer de volta. Quando poderia viver um amor muito mais pleno, porque o tarot tá te entregando ali que a pessoa tem um desejo muito maior, de algo muito mais sublime, e tá se permitindo viver uma coisa rasa a preço de não quero ficar sozinha nunca, então eu tenho que voltar com ele, sabe? É complicado a gente não colocar a nossa opinião, sabe? Eu me Sim. controlo muito nessa mesa para não dizer para a pessoa: meu, te liga, olha a mulher que tu é, olha o ser humano que Isso tu é, eu olha já o tua tive dor. vários. Claro, e falando da minha experiência também, eu acredito em testes espirituais. Eu já tive vários, assim, no sentido de cala a boca, que não é Uhum. sobre ti esse momento. E aí Eu também também, é uma questão também ética, porque tudo que envolve a com nossa certeza. profissão é Porque a ético tua de vivência entender. é outra. Sim, Se tu não vai sim. te submeter a isso, cala a boca, porque o outro quer se Exato, submeter a isso e tu exato. tem que respeitar, E mesmo aí que tu ache que. eu achava uma situação completamente abusiva também que ela estava vivendo. E o tarô mostrava que eles provavelmente teriam um relacionamento por muito tempo. E aí, como é que eu falo pra pessoa de não, por que que tu tá vivendo isso? Que absurdo, por que tu vai te submeter? Não, não é sobre Procura a ti. polícia, amiga! Então, É. são questões muito, uma linha muito tênue, né? Que a nossa profissão, eu acredito que é uma profissão, apesar de não ser É, regulamentada, é uma profissão, estão envolvidas, né? E sim. aí, e até essa questão voltando, né, ao tema principal, de não se expor, é mais para que vocês não sejam colocados em situações de risco. E É. novamente reitero, o consulente está em uma situação de possível vulnerabilidade. Então se entendam como essa pessoa que, tipo, conheçam as pessoas com quem vocês estão falando da vida de vocês. Acho E que isso. como vocês estão trazendo isso? Porque, de repente, vamos pensar na forma prática agora, vamos sair tanto da teoria para vocês conseguirem construir melhor isso na cabeça. Tô Ai, com um magias da problema. Liza, oi, maravilhosa. Outra também A maravilhosa. Cíntia, ó, por ele não vale. A Cíntia tá revoltada com o boy. Por exemplo, assim, ó, tô com um problema com o bofe, tá? Porque é o que mais aparece. Tô com problema com o bofe, ele se distanciou, ele não me liga mais, e eu acho que a gente não vai voltar, e eu quero saber se ele volta, e eu vou lá na caixinha, vou botar meu nome, o nome dele, a data de nascimento, CPF, RG de todo mundo, e vou botar toda a novela. Não. Pergunta de forma objetiva, de forma direta, como posso me harmonizar com o meu ex, ou como posso, sei lá, resgatar este relacionamento? E é Exato, isso, sabe? exato.
pensem nas coisas de uma forma de solução de Aconselhamento, problema. aconselhamento e Solução de solução de problema. problemas. Ai, vocês que são maravilhosas. Ah, tu também, né? Tá aqui com a gente. Eu acho que eu brinco, né? Que o tarô é um grande solucionador de problemas, na real, né? É a maior solução de problemas que tu vai encontrar. E às vezes a gente acaba usando errado, né? Por não saber perguntar. Tô com Sim, um problema emocional. Aí vai a pessoa na caixinha e sim, diz assim: eu não estou me entendendo agora. Me ajuda a me entender? Essa é a pergunta. E aí tu pensa assim, gente do céu, se eu botar qualquer coisa aqui, eu posso, sei lá, quebrar esse ser humano. Eu sim, penso assim. Mas tu sim, pega o sim, com charlatão, tu pega o certeza. malandro, porque os bruxão, as bruxonas, são tudo malandro, né? Ó, tá vulnerável, deve estar chateado, deve estar isso, deve estar aquilo. Começa a fazer E aí começa o pressuposições que achismo. levaram a pessoa a agir daquela maneira. E usam isso na hora de responder. Ah, tu tá precisando de um acolhimento, do não sei o quê. E aí vai usar uma sedução que encaixa com aquele momento da pessoa e puxa. E tira Sim, dinheiro, pede sim. macumba, pede serviço, pede uma consulta semanal de tantos reais, né? Porque agora o que a gente mais vê é isso, o pessoal querendo vincular. Ah, vamos fazer uma Planos. consulta de uma hora. Quando estiver terminando a hora, eu vou pegar um problemão ali que apareceu e vou jogar. Ah, mas o teu tempo acabou. Vamos marcar um horário para semana que vem para a gente ver esse problema que apareceu aqui? E a gente resolve na semana que vem. Eu acho que a boa mesa, o bom tarô é aquele que tu jogou aquela hora e tu vai conseguir tirar, no mínimo, um mês distante de uma mesa de tarô, porque tu vai estar trabalhando aquelas questões que apareceram ali. Exato. Agora, E aquilo esse vai todo reverberar em muitas outras questões da tua vida. E por isso que eu também sempre exato, falo, se aparecer para os meus consulentes, né? Se aparecer alguma questão, por exemplo, eu te disse tal coisa, e aí agora tu não atinou. Mas daqui 2 dias tu atina, volta e me pergunta que eu te sim, respondo. a gente Sem rever. outro custo. Tu já fez a consulta comigo. Sim, E foi já uma está resolvido. reverberação dessa consulta, eu não vou te cobrar. Ou se ficou Sim, alguma dúvida de alguma pergunta. E outra coisa também que eu sempre falo: quando tu vai fazer uma consulta de tarô, o tarólogo, né, oraculista, enfim, cartomante, ele tem a obrigação de te ajudar a formular uma pergunta que vai responder aquilo que tu gostaria de saber. sim, e muitas vezes esse diálogo que tu vai ter na consulta particular vai ser o que vai te ajudar. Né? Ah, eu tô com Exato, problema tô exato. com problema familiar. Não sei como resolver. Tá, o teu problema familiar é com quem e envolve o quê? Tu não precisa contar toda a história, mas que tu diga assim, ó, meu Sim, problema é com a minha mãe e envolve dinheiro. Porque sim, ela, sei lá, ela pegou meu cartão do banco e passou escondida. E eu perdi dinheiro e ela não quer me devolver. Pronto, tá dito, acabou. Não precisa sim. dizer mais nada. E aí a gente vai E aí e vai direto ao também ponto. nessa questão de que a gente não é adivinhador de futuro. Você não vai chegar na minha frente e vai falar, abre e vê o que que tem aí. Não é assim Ah, que funciona, não é o que tu assim. quer saber? Ai, vida geral. O vida geral, gente, é a morte lenta e dolorosa. A pessoa me diz vida geral, eu me atiro no chão e choro. Ok. E agora? Eu começo a rezar para todos os santos, porque aí é a hora que eu rezo, é a hora que eu trago a espiritualidade que me ajuda e socorre. E jogo e vejo. Semana passada eu atendi uma pessoa que só me deu o seu nome completo. Eu fiz o panorama da arrancada, porque toda vez que eu abro uma mesa, eu faço um panorama inicial, vendo todo aquele Sim, momento da pessoa, para entender com quem eu estou lidando e o que está acontecendo na vida da pessoa, para saber também como chegar. Se é uma sim. pessoa mais vulnerável, se é uma pessoa que é mais durona, se é uma pessoa que está passando por algo muito difícil ou muito mais simples. Eu falei por meia hora e a pessoa não me mandou nem a merda. Isso é difícil. Eu, Não, eu sempre falo também. Eu falo, eu se eu estiver perguntava, o que falando que tu quer besteira, saber você me agora? avisa. Eu quero saber do amor. Tá, o que que tu quer saber do amor? Ah, do amor. Tá, tu tá namorando, tá solteira? Ai, cartomante é tu. Eu disse, meu bem, eu não sou aquela pessoa que faz adivinhação. Eu não sou a maga patológica que vou pegar uma bola de cristal. Bom, fulano está namorando, vamos ver a condição do namoro. Não, eu não sou essa pessoa. Mas já que tu quer jogar assim, então vamos jogar assim. Comecei a jogar. Gravidez, eu rolo no chão. Olha a gravidez. A gravidez é de rolar no chão. Então, a vida geral é aquela coisa que te mata. Porque, assim, a vida geral, ela vai trazer qualquer coisa.
Eu vi um meme, não sei se tu conhece a Débora do Rota 78 Tarô. Maravilhosa, maravilhosa, Pegou o maravilhosa. liquidificador, vida geral, Botou o Vida bateu, Geral. saiu Saiu a concretizando. Temperança, outra carta que também não diz muita coisa, não diz nada com nada. Sim, tu pega uma carta qualquer e mostra, ó, isso. Agora tu entende pro que tu quiser da tua vida geral, isso aqui. O que eu vou fazer? Mais Ai, equilíbrio. não, olha, Que gente, também é outra palavra que aparece muito no tarô. Diversas cartas falam sobre equilíbrio. E aí, por isso que eu sim. falo a importância da gente entender o contexto para entender como aquela carta vai se adaptar na tua vida. E E como que que aquilo vai fazer equilíbrio sentido é para esse? ti. É Exato, um equilíbrio exato, emocional, exato. equilíbrio financeiro, é de saúde, é de presa, do quê? Guria, nós Eu estamos amo memes do tarô. petrolando. Memes do tarô são tudo para mim Eu também. amo memes do tarô, eu sou assim, apaixonado também. E é difícil a gente achar, né? Bom, vamos dar uma repassada então no que a gente já falou, porque agora a Vamos, gente tem 3 minutos. para Então, assim, finalizar. basicamente a gente tirou um panorama, né, do que são as caixinhas e as lives, né? Entendemos que são leituras paliativas, é tipo dar uma aspirina para o câncer, Ai, que mas que horror. se tu souber usar, pois não cura ninguém, mas alivia a dorzinha, então tá bom. Mas a ideia, eu acho que é assim, ó, saber usar isso de uma forma útil. Então, já que é só uma Sim. aspirina, saiba usar essa aspirina na hora certa, que tu vai, assim, conseguir ter um bem-estar maior. Não vai resolver nada. A resolução vem em outras situações, né? Buscando mesmo um profissional. Também falamos sobre a questão das as regras, né? O Sim. oraculista traz como perfil? Qual é o perfil desse oraculista? Se eu não conheço, vamos observar, vamos ver o que ele pede, como é que ele trabalha e vamos atender a isso que está sendo trazido. E quando a gente atender a isso para se consultar, usar de autopreservação, de autocuidado. Se eu Exato. estou muito ansioso e estou querendo me jogar, né, para Pensar cima e se falar tudo, realmente. E se isso não vai te trazer muito respira, bebe uma mais aguinha. confusão do que uma ajuda. Se não souber trazer isso, vocês podem se emaranhar mais ainda. E assim, ó, procurou de um, recebeu resposta, não pergunta a mesma coisa para vários, porque aí vocês vão voltar para o Exato. labirinto de onde vocês vieram. A Magias Se Alice perguntou perguntou. e a pessoa disse A e tu entendeu que é A, show. Não procura outro para saber que é B, porque tu volta para tua curiosidade, para tua dúvida de antes, né? Exato. A Magias Alice E perguntou o que que a gente acha sobre pedir nome completo. A gente estava conversando também sobre a isso gente no falou início. sobre isso. No sentido de que eu, Tainá, eu não peço, porque eu acho que a caixinha ela é uma coisa, ela é uma superexposição da pessoa. E eu Uhum. acho que o meu trabalho não precisa disso. Claro, em consultas mais aprofundadas eu pego, porque eu faço os cálculos numerológicos também, ali com os arcanos, enfim, é outro contexto. Mas eu, Tainá, não peço e geralmente apago quando a pessoa coloca, né? Porque algumas pessoas, alguns outros tarólogos pedem, mas eu não peço porque eu também prezo por essa questão da pessoa não se expor. E geralmente quando a pessoa coloca o nome completo, são perguntas sobre relacionamento, ela coloca o nome completo da pessoa, com que ela está se relacionando e a data da pessoa com que ela está se relacionando, e essa pessoa também às vezes não sabe, às vezes não tem consciência de que ela está sendo exposta, então eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. E eu particularmente não acredito que precisa para que a caixinha seja respondida, enfim, para que a pergunta seja respondida. Como a Débora Mas também também falou, não. eu sou muito mais É. por foto, tipo, eu mentalizo a pessoa por foto do que Sim, o a nome gente e a data de entende. nascimento. E a gente entende que alguns oraculistas precisam, porque aprenderam assim, porque fazem assim, né? E a gente respeita. Eu sou uma que eu não Sim. preciso de dados. Só quero o nome da pessoa, só me dá teu nome. Deu. É, o primeiro E nome já é dependendo suficiente, uma foto, enfim. e dependendo de como a gente está trabalhando, se a gente estiver numa videochamada, por exemplo, eu não preciso de nada, né? Então é Sim, isso, pessoal. Acho que foi um baita de um prazer fazer essa live. Acho que vai foi ser bem legal. maravilhoso. E sugiro vocês procurarem lá no perfil da Lumini Tarô, @Lumini Tarô, essa postagem sobre como fazer perguntas. Ainda não aprendeu, ainda está com dúvida, não está conseguindo, vai lá. E outra coisa, a gente tem um diferencial, eu e ela principalmente, o pessoal, eu abro a caixinha e eu interajo muito com o pessoal no inbox, muito mesmo, eu não sou Também. aquilo que fecha, né? Perguntem como perguntar, peçam Isso, orientação. Me não tenho olha o vergonha Instagram de e como perguntar. o Instagram tá me apurando. Então, assim, ó, procurem, perguntem, sabe, se entendam. Gente, foi gratidão enorme estar aqui. Obrigada.
né? E nos falamos em Beijo. breve. Nos Então, falamos em beijão. breve. Obrigada, Tainá. Eu que Até agradeço. mais. Beijo, pessoal.